Tá em cima tá dando certo? É isso, Lina? Aí começa? Não tá. Boa noite, bem-vindo todos. Hoje, a pedido da... Qual é o seu nome? Bruna. Pedido da Bruna. A gente vai falar, ela pediu, o que vale a pena na vida, né? O que vale a pena levar dessa vida? Bom, eu fiquei pensando e tal, o que vale a pena saber? E aí me veio essa proposta dessa palestra de Amor e Renúncia, retirado do livro Boa Nova, escrito por Humberto de Campos, né, e psicografado por Chico Xavier. Né? Então vamos falar sobre amor e renúncia. Antes de começar, alguém quer dizer alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Vamos lá então. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum e Jesus. Depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro em companhia do apóstolo. Com a sua palavra divina havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo como se guardasse uma dúvida no coração, inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu. Então aqui nós nos encontramos junto ao Jesus, o Cristo, e Simão, Pedro, na casa de Simão, onde Simão tem dúvidas. Estamos todos nós aqui de volta a Cafarnaum naqueles dias. E Simão pergunta: Senhor, em face de vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Canaã? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Essa foi a questão de Simão. Mas vem cá, Cristo, como é que tu multiplica vinho, peixe, pão? É todo mundo para beber, comer, farrear, festar. Pô, como é que funciona isso? E Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Canaã foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Então, aqueles que são os nossos afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Aqui o Cristo já propõe que tudo que a gente vem experienciar aqui pode ser experienciado com alegria, com felicidade.
se entendermos que todos são os nossos afetos da alma. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Então olha o que o Cristo aqui começa a propor já. A vida bem vivida é aquela vida onde se vive dedicado ao outro, dedicado aos seus afetos da alma. Essa é a vida bem vivida, aquela que você escolhe livremente dedicá-la ao seu próximo. Contudo, Simão Pedro, manifestando a estranheza que aquelas advertências lhe causavam, interpelou ainda o mestre com certa timidez. Então Pedro ainda não se deixou convencer. E ele pergunta, e como devemos proceder quando os amigos não nos entendam, ou quando nos retribuam com ingratidão? E Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu. Mas aí Pedro pergunta, mas e quando esses que são nossos afetos não entendem o nosso propósito ou são ingratos conosco? Como agir então? Como proceder? E o Cristo responde, Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera a recompensa. Então, se estiver esperando qualquer coisa, não é amor, não é sincero e não é verdadeiro. É condição proposta. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência da sua vida. Então, aquele que realmente quer ter essa vida bem vivida, tem como a renúncia, ou seja, ele abdica de si, ele abdica do que entende que é para si, em função do outro. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Então, a verdadeira recompensa é servir. Não é o que possa vir em troca, não é o que o outro vai fazer, não. É aquilo que você já realiza em si. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus que nos conhece os propósitos mais puros, ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia. Olha só que interessante. E ainda assim que o seu amigo, que o seu próximo não compreenda isso, não interessa. Porque no final é uma questão de você para com Deus. Deus sabe qual é a sua intenção. No final é de você para com Deus e só. Então voltamos. Que, ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Então, nem que todos, aqueles que você tem como amigos, se transformem em seus algozes, tirando sobre você, ainda assim eles não vão conseguir tirar de você a sua obra, a alegria infinita de ter realizado a sua obra. E com o olhar absorto na paisagem crepuscular, onde vibravam sutis harmonias, Jesus ponderou profeticamente. O vinho de Canaã poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo em sorvê-lo,
por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Olha só, tu diz, mesmo que a obra se torne algo insosso, jamais vão poder tirar daquele que contribuiu para ela a satisfação de ter feito parte daquilo. Ninguém vai tirar isso. E dos milagres, só tirando sarro. Multiplicou peixe, pão e vinho, come e seja feliz. Se nós pegar aqui, tu não come peixe que é fritura, tu não come pão que é triglicerídeo, tu não beba vinho que é algo que faz mal. E aí tu é infeliz, se mata, mas é que naquela época pão, peixe e vinho era diferente dos de hoje, né? Não tinha essas questões aí. Acho que não. Acho que não. Só viajei. Tá tudo bem. A gente gosta de você, mesmo sendo assim como você é. Fica tranquilo. Eu estava vendo que o pessoal quer fazer o próximo encontro falando da questão de demência mental. Talvez ajude. Talvez. Isso. Né? Simão Pedro, ante a argumentação consoladora e amiga do Mestre, dissipou as suas derradeiras dúvidas, enquanto a noite se apoderava do ambiente, ocultando o conjunto das coisas no seu leque imenso de sombras. Muito tempo ainda não decorrera sobre essa conversação, quando o Mestre, em seus ensinos, deixou perceber que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos terrestres, não podiam ser seus discípulos. Olha só, pouco tempo depois, numa nova assembleia, o Cristo começa a falar e dizer que aquele que não colocar o reino dos céus acima dos seus pais, do que é da sua mãe, dos seus irmãos, da sua família, de todo o resto, não podem ser seu discípulo. No dia desses novos ensinamentos, terminados os labores evangélicos, o mesmo apóstolo Pedro interpelou o Senhor na penumbra de suas expressões indecisas. Aí o Pedro ouviu tudo isso, né? E antes ele tinha ouvido que não tem nada mais prazeroso e melhor do que servir a um amigo. Ele disse, mas cara, eu não estou entendendo. Né? Eu não estou entendendo isso. Ele está meio estranho, parece ser confuso. Porque coisa estranha. Aí ele pergunta, mestre, como conciliar essas palavras tão duras, que mais importante é o reino dos céus, com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? Mas como trabalhar com as duas coisas? Não, porque parece que não se misturam, não. Parece que é água e óleo. E sem deixar transparecer nenhuma surpresa, o Cristo esclareceu. Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes, exalta os que tiveram a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Não constitui o amor dos pais uma lembrança da bondade permanente de Deus? Não representa o afeto dos filhos um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos por ser o maior de todos. Mas eu quero dizer para igualar pai e mãe com os outros também, não é isso que está dizendo? Não. Igualar. Não. Ele está dizendo que em tudo isso se expressa também o amor de Deus. Que em tudo isso está expresso também o amor de Deus. Verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Não constitui, e a pergunta, ele está perguntando, não constitui o amor dos pais uma lembrança da bondade permanente de Deus? Ele está perguntando isso. Vem cá, o amor dos pais não é uma lembrança constante do amor permanente de Deus? Está perguntando. Não representa o afeto dos filhos um suave perfume do coração? Está perguntando isso, está questionando, ele está instigando. Tenho dado aos meus discípulos
o título de amigos por ser o maior de todos. Então ele não está dizendo que é para abandonar. Pelo contrário, mas sim para entender que Deus está ali. O Evangelho, continua o mestre, estando o apóstolo a ouvi-lo atentamente, o Evangelho não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. Então ele não está dizendo que a família não é importante, mas antes ainda Deus só, que não é importante. Mas antes Deus. O reino do céu, no coração, deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. Então, se a gente quiser saber o que é o mais importante, Cristo vai dizer, o reino do céu, no coração, deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. Então, traga o reino do céu para tudo na sua vida. Eu se tu morrer e não ver mais aqui, tu com Deus, né? Ou continuar aqui e não ver mais. O cara que vai estar sempre contigo é Deus, o resto é temporário. Até tu virar ateu e nem Deus mais querer, mas vai estar ali também, talvez. Mas é só a questão da importância, né? É aquele que vai carregar sempre. É a versão que é tu mesmo, né? Mas é a versão que Deus fora, pelo menos vai te confortar talvez, né? Agora esses outros todos, uma hora ou outra, né? Talvez não deixe mais. Sei lá. Desculpa atrapalhar também. Não atrapalha, faz parte. Então a família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Olha só. Então a família do mundo está igualmente subordinada a tudo isso. Ela está subordinada ao reino dos céus. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar. São raros os que sabem privar-se. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. Olha, na construção do reino de Deus, chega um instante de separação que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. Vai chegar em algum momento, você vai ter que aprender a se desapegar, despossuir, deixar de dominar, de exercer domínio sobre o outro, para construir o reino de Deus em você. É só isso. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis no mundo. A da família terrestre, a de viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem-amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. Olha só. Então, ele está falando que a separação não vai se dar só na morte, só com a morte. Essa separação para construir o reino dos céus em você. Não é só com a morte. A morte pode ser providencial, né? Proveitosa e providencial. Mas também a separação das posições estimáveis, ou seja, da zona de conforto no mundo. Da família desse mundo. Porque sim, vai chegar um ponto que você vai seguir seu caminho. Ou gostaria que todo mundo está morando com o pai e com a mãe ainda? Por que não voltam hoje? É natural que assim seja. Né? O de viver nas paisagens queridas. De estar vivendo num lugar que acha melhor. O Lindomar podia comprar o sítio hoje. Está lá o lago lá que abandonou. Né? Ou então, de uma alma bem-amada que preferiu ficar à distância. Quantos já não tomaram o fora? E choraram porque foi embora. Passou um tempo, graças a Deus, que Jesus me ajudou nesse momento. Libertação, me livrou. Gente ingrata. O que foi, Cid?
Olha, não, virem e vejam a cara dele e vocês me digam. O que vocês acham que está passando pela cabeça dessa criatura? Eu não sei. Não, continua passando. Continua. Não, ele não é um looping. Ele está num círculo. É um círculo. Não sai daqui. Né? Então é isso. A gente tem que aprender que as coisas vão acabar. Vão ter fim. E que isso é natural. E que a gente não vai permanecer onde a gente quer, com quem a gente quer, do jeito que a gente quer. Aliás, se parar para pensar, nunca foi assim. Nunca foi assim. Aí ele continua. Ah, Simão, quão poucos sabem partir. Por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição. Por amor ao reino, que é o tabernáculo da vida eterna. Olha, ele está dizendo, Pedro, presta atenção, Simão. São muito poucos os que sabem abdicar das coisas do mundo por amor ao reino de Deus em si. Ou seja, são muito poucos os que conseguem se desapegar disso. Vencer a sua possessividade em relação às coisas do mundo. Quão poucos saberão suportar a calúnia, o ápodo, a indiferença, por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, cerrando ouvidos à advertência do céu, para que se afastem tranquilamente. Porque a gente quer fama, a gente quer reconhecimento, a gente quer ser visto, notado, a gente quer ser importante, nós somos soberbos. Como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio, por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia. Como são raros esses que sabem ceder, sabem dizer não, você está certo, faz como você quiser, eu vou pegar minhas coisinhas e vou cuidar da minha vidinha, porque isso não é para mim. Não, não é. É vida. É vida. É. Como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia. Entretanto, Pedro, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria em obediência à vontade de Deus. Então, enquanto nós não soubermos renunciar às coisas do mundo em alegria, com alegria em obediência à vontade de Deus, não há construção do reino dos céus em si. Vai continuar vivendo onde tem que viver do próprio suor, onde tem sofrimento, dor, lágrimas, ranger de dentes. Por quê? Porque lá não tem isso. E se você é apegado a isso, não pode. Não dá. Seu lugar continua sendo esse. Isso. Lutar contra. E ele continua. No momento oportuno, compreendendo a sublimidade de seus desígnios. Desígnios da vontade de Deus. Por essa razão, os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar onde as determinações de Deus os conduzam, porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. Nada na frente disso. É isso. Ainda não havia anoitecido. Jesus, porém, deu por concluídas as suas explicações, enquanto as mãos calosas do apóstolo passavam de leve sobre os olhos úmidos. Dando testemunho real de seus ensinamentos, o Cristo soube ser, em todas as circunstâncias, o amigo fiel e dedicado nas elucidações de João. Vemo-lo a exclamar, em João: já não vos chamo servos,
Porque servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. E da narrativa de Lucas, ouvimos-lo dizer antes da hora extrema: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão. Ninguém no mundo já conseguiu elevar a altura em que o Senhor os colocou, a beleza e a amplitude dos elos afetivos, mesmo porque a sua obra inteira é a de reunir, pelo amor, todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal. Mas também por demonstrar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira da alma. Ninguém como ele soube retirar-se das posições no instante oportuno, em obediência aos desígnios divinos. Olha só, então, preocupação primeira, construir o reino de Deus em si. E depois da magnífica vitória, da entrada em Jerusalém e traído por um dos discípulos amados, negam-no os seus seguidores e companheiros. Suas ideias são tidas como perversoras e revolucionárias. É acusado como bandido e feiticeiro. Sua morte passa a ser a de um ladrão. Jesus, entretanto, ensina as criaturas nesta hora suprema a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ele que transformara toda a Galileia numa fonte divina, que se levantara com desassombro contra as hipocrisias do farisaísmo do tempo, que desapontara os cambistas no próprio Templo de Jerusalém como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas, da verdade e do bem, passa no dia do Calvário em espetáculo para o povo, com a alma num maravilhoso e profundo silêncio. Sem proferir a mais leve acusação, caminho humilde, coroado de espinhos, sustentando nas mãos uma cana imunda à guisa de cetro, vestindo a túnica da ironia sobre as cusparadas dos populares exaltados, de faces sangrentas e passos vacilantes, sob o peso da cruz, vilipendiado, submisso. No Monte do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém, como se estivesse diante da humanidade inteira, sem queixar-se, ensinando a virtude da renúncia por amor ao reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira lição. Sem queixar-se. Então, o exemplo do Cristo nos proporciona a oportunidade de fazer uma introspecção. É o oportuno momento, o momento de se desconstruir todas as suas verdades humanas, todas as verdades do ganhar, do ser reconhecido, do saber, do prazer. Verdades subordinadas ao seu egoísmo, às suas posses, paixões e desejos. O bem-amado de Deus é aquele que pratica o sacrifício, aquele que se sacrifica, aquele que perde todo o mundo e, ante a derrota para todos os conceitos do mundo humano, franqueia o germinar do reino de Deus em sua consciência. Então é isso, por enquanto. Alguma pergunta? Não? Então é isso. Só construir o reino de Deus em si. Só ser feliz com a vida que tem. Vamos lá, vamos trabalhar.